começando mais um Ponto de Vista e hoje nós vamos conversar com o poeta juiz-forano Júlio Polidoro, que está lançando o seu quarto livro, Outro Sol. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, Michele? Júlio, como surgiu a ideia de lançar esse novo livro, Outro Sol? Bom, é o meu quarto livro, né? É o quarto livro que eu estou lançando através da Lei Murilo Mendes e pela primeira vez fazendo uma parceria com uma editora. Os meus primeiros livros, os 3 primeiros que eu lancei em 79, 13 poemas essenciais, editora do autor, né, por conta própria. Em 1990 eu lancei Pequenos Assaltos, com a chancela da Delírio Edições, mas a Delírio era só uma editora pro forma, que na verdade não existia, era o grupo que a gente estava ligado que achou por bem criar essa chancela. Nesse grupo estavam o Edmilson de Almeida Pereira, Fernando Fiorese, o Luiz Rufato, o Yacir Anderson Freitas. E isso aí na década de 80 a gente teve um período muito efervescente em termos de produção. E eu fiz Pequenos Assaltos em 1990. E em 2001 eu lancei o Orla dos Signos, esse sim contemplado pela Lei Murilo Mendes, mas sem editora, né? Bom, você está perguntando que eu estou lançando esse quarto livro agora, que é o Outro Sol. Bom, o primeiro foi em 1979, o segundo foi em 1990 e o terceiro em 2001. Eu já estou até com a peste de poeta bissexto, né? Porque foram 11 anos de cada livro, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro. Então eu achei por bem diminuir o prazo de lançamento. o interstício entre um livro e o outro. Eu estou lançando agora Outro Sol, porque também já estou com 45 anos, né? Senão eu vou ficar com a produção muito escassa, né? Porque a tendência do tempo agora é cada vez ficar mais reduzido para ter possibilidade de se produzir alguma coisa. Mas falando sério, esse livro é a possibilidade de contemplar um conjunto de obra através de uma estrutura mais profissional, que é uma editora de São Paulo que se interessou pela obra. Além dos 1000 exemplares que eu tenho direito pela Lei Murilo Mendes, a Nanquim Editorial, uma editora de São Paulo, está me dando benefício, a contrapartida de mais 1000 exemplares. Então, acho que, além da questão do fator tempo, né, da questão da cronologia, a oportunidade de dar mais visibilidade para o trabalho também, né? E por que o título Outro Sol, Júlio? Bom, Outro Sol é título. Esse livro, na verdade, são 8 livros num só, né? Eu não estou nem me antologiando, eu estou colocando quase todo o meu trabalho. A exceção de alguns poemas que eu não guardei em uma cópia, é publicado esparsamente na imprensa especializada em literatura, né? Outro Sol é título de um livro, que são 8 livros num só, né? É título de um livro e é um verso de um poema, que eu tenho umas últimas experiências com o texto. Eu estava sempre pegando gancho de um determinado verso que eu achasse que tivesse um efeito mais interessante para titular o poema também. Então, além de ser título de um livro, ele é verso de um poema. Agora, por que Outro Sol? Talvez seja a questão da leitura. A poesia é justamente seria como se fosse uma leitura ao inverso, né? Acho que a poesia não tem muito essa coisa de se explicar muito não, sabe? E qual que é a temática mais presente nessa obra, Júlio? Eu acho que a questão de temática, a temática é uma coisa muito, por mais que você nomeie, que você crie outras denominações, eu acho que a temática do ser humano é sempre recorrente, né? Porque desde que o homem é homem, determinadas temáticas estão aí inquietando o ser humano. E elas podem ter denominações diferentes, mas ou podem ser encaradas por focos diferentes, mas são questões eternas do homem, a questão da corruptibilidade, da impermanência, da ideia ou da tentativa de se buscar transcendência, de entender o sentido da vida, o porquê da morte, essas questões. A questão do amor, né, também.
acho que são temas recorrentes que a gente tenta, de alguma maneira, aí talvez que entre a questão do autoral, você faz uma leitura disso aí a partir dos elementos que você tem, né? Acho que é por aí. E como que é o seu processo de criação, Júlio? O meu processo de criação é uma coisa interessante. No prefácio de Pequenos Assaltos, o Edmilson já teve uma leitura que eu mesmo não consigo ter uma leitura tão pertinente. E no prefácio desse livro também, acho que o Fernando foi muito feliz. O meu processo de criação, ele não tem nenhuma formulação, nenhuma disciplina. O que a gente chama de oficina poética, no meu caso, ela não tem nenhum tipo de ordenamento. Até pelo contrário, né? Eu não tenho uma formulação para processo criativo. É muito indisciplinado, o que eu posso dizer. E você tem preocupação com a estética formal da poesia ou você simplesmente faz uma confidência dos sentimentos, daquilo que você enxerga do mundo? Bom, cada um tem um enfoque, né, da questão do fazer, né? Eu acho que na medida que você está usando um determinado instrumento, no caso o signo que eu estou trabalhando é a linguagem escrita, eu acho que tem um certo compromisso no sentido de ter o mínimo de apuro no lidar com esse instrumento, né? Então, eu acho sim que você tem que ter um domínio legal da linguagem. Mas eu não tenho uma concepção de arte por arte, não, da estesia pela estesia, do estético pelo estético, não. Acho que a poesia é um acidente de percurso, talvez porque eu tenha, por uma série de circunstâncias, optado por isso, desde pequeno e tal. Mas eu não vejo a poesia como um fim, né? A poesia pela poesia, não tenho essa percepção, não. Nessa evolução, né, nesses 25 anos em que você tem escrito poemas, qual que é a diferença maior que você nota entre o seu primeiro livro, suas primeiras poesias, até hoje com Outro Sol? Diferença? O que mudou, o que evoluiu? Eu não sei porque é engraçado. Uma vez um amigo mandou uma carta para mim, o Fernando Pi, e ele botou um artigo no Jornal de Petrópolis. Achei legal e tal, falando que eu estava ainda procurando uma dicção própria, uma linguagem própria. Eu não sei se talvez, não estou querendo bancar o singular, o original, nem nada. Uma coisa que não esquenta muita cabeça com essa questão de dicção. Eu acho que isso é tão no meu caso, a questão de você ter um determinado discurso e ter uma determinada linha, né, de discurso. Eu não sei, eu tenho textos, eu acho assim, num certo sentido, o que o Fernando Pessoa fazia, né, os heterônimos, né. Eu acho que, não só eu, a minha perspectiva, o ser humano, ele, enquanto indivíduo, ele na sua individualidade, ele comporta uma multiplicidade de personagens, né. E acho que é por aí. Então, a questão eu acho que cada momento que você está trabalhando o discurso poético, você tem um enfoque em função das circunstâncias que você está vivendo, do momento, do ambiente, do clima, do lugar. Eu acho que é a partir daí que você puxa elementos do texto. Não me preocupo muito com essa coisa de temática. A temática, aí talvez seja até um aspecto, talvez até um pouco mais confessional, né? Claro, confessional, mas trabalhando a forma. Então, como você definiria o estilo das suas poesias? Não sei. Meu estilo, eu não sei. Eu não sei qual que é o meu estilo. Até assim, as pessoas falam isso comigo, que não conseguem alinhar. Eu não esquento muita cabeça com isso, não. Não me preocupo muito, não. No próximo bloco, a gente volta com o Júlio Polidoro para falar sobre as suas influências literárias. Não saia daí. Estamos de volta com o Ponto de Vista, que hoje recebe o poeta juiz-forano Júlio Polidoro. Júlio, quando surgiu o seu interesse pela poesia? Tá, Michel, eu só ia te pedir um espaçozinho para um último comentário que eu fiz quando eu falei que não sei, questão do estilo. Bom, na verdade, assim, fica estranho de repente falar que eu não sei o estilo. Tem alguns indícios no meu texto. Quando eu disse para você que eu não sei, porque realmente eu não me preocupo
Até eu acho uma coisa até meio neurótica, principalmente no meio da crítica, de ficar te enquadrando, sabe? Eu acho que não só o poeta, qualquer criador, qualquer artista, não tem que ficar se comprometendo com determinadas linhas, né? Mas, por exemplo, no meu texto, você percebe algumas indicações. Tem uma vertente forte, que é a questão do expressionismo. Quando eu estava te falando do cuidado com a forma, por exemplo, tem um dado bem confessional também no meu texto, mas justamente aí, quer dizer, um confessional, mas com certa contenção. Aí já entraria a questão do cuidado com a forma, né? Então, assim, tem alguns indícios, mas eu realmente não me preocupo em alinhar. Até porque eu acho que realmente, como eu tenho, eu transito por muitas... tento transitar com liberdade pelo texto poético, então não me preocupo muito em alinhar estilisticamente. Aí eu te pergunto... Em relação ao gosto pela poesia, quando teve início? Isso é interessante. Desde na época, mesmo no primário, eu já tinha uma certa facilidade para as redações, né, que a gente fazia em sala de aula no primário. Agora, eu não sei, acho que cada pessoa tem um determinado moto, né, um fato isolado, específico, que serviu como motor, né, como estímulo para se desenvolver alguma coisa. No meu caso específico, eu tive um professor no ginásio, que até deu aula aqui na universidade, que é o Vicente Romano Quintão, e eu sou até muito grato, porque ele dava aula de redação, e aula de português, e ele tirava 2 aulas das 4 que ele dava por semana para dedicar à produção de texto. E numa aula ele propunha um tema, e na outra aula ele entregava a redação de cada aluno e comentava a redação. Eu acho isso muito interessante. E outro ponto que eu achava muito legal da parte dele é que ele sempre recitava um texto para a gente, um poema, Drummond, Manuel Bandeira, eu descobri através dele. Então, eu talvez já tivesse uma certa tendência para isso, mas foi talvez um primeiro estímulo, né? E a leitura sempre esteve presente na sua vida? Você sempre se interessou em ler muito? Sempre, sempre, sempre. Desde gibi, via história em quadrinho, Mortadelo e Salaminho, que parava na minha mão ali. Não tinha muito critério da questão da qualidade, porque a qualidade também é uma questão muito subjetiva, né? Mas eu lia Brigitte Monfort em Ação, muita coisa que hoje a gente tem que ser um pouco mais seletivo, né, para ler. Mas eu li muita porcaria, mas eu li muita coisa interessante também. E quais que eram os seus autores preferidos em relação à poesia, quando você começou a se interessar pelo assunto, em escrever, em produzir? O que eu estava te falando, o Drummond, eu descobri através desse professor, né, Manuel Bandeira, e no primário eu lembro que eu gostava muito das poesias do Olavo Bilac, depois fui descobrindo outros autores, Cassiano Ricardo, Manuel de Barros, Adélia Prado, aí foi. No momento inicial, acho que uma boa parte das pessoas que se interessam seriam talvez os clássicos contemporâneos, né? Drummond, Manuel Bandeira, pessoal. E desses autores, quais que influenciaram mais as suas obras? Você citou Fernando Pessoa, né, no início do programa. Fernando Pessoa é uma coisa que eu até... Nossa, Murilo Mendes, né, gente? Murilo Mendes. Eu lembro que eu li um poema do Murilo Mendes, Mapa, e quando a gente era moleque, eu comecei a fazer meus primeiros cadernos de poesia, né? Aí você sai plagiando todo mundo, né? Então eu imitava, a hora eu li um poema surrealista, né? Aí ficava uma semana mais surrealista. Depois eu li um poema eu li um parnasiano e tentava fazer um soneto. Então, E atualmente você identifica alguma influência nesses seus textos? De maneira direta não, né? Mas sempre tem, né? Acho que a leitura, a influência que a gente tem não só da leitura específica,